Convento do Desagravo do Santíssimo Sacramento do Lourissal. As Clarissas do Desagravo do Santíssimo Sacramento do Lourissal foram durante quase 300 anos uma comunidade singular dentro da Ordem de Santa Clara. E mesmo hoje, que a regra da mais severa penitência e da mais estrita clausura foi atenuada, o Santíssimo Sacramento é adorado em permanência nesta casa. O mosteiro e a sua igreja só foram erigidos muitas décadas depois de um pequeno grupo de irmãs adoradoras do Santíssimo Sacramento se ter estabelecido no Lourissal. Foi só a partir de finais do século XVII que sucessivas campanhas régias construíram o edifício do convento, o aqueduto e a igreja do complexo. Dom João V foi o grande encomendador do magnífico templo que vemos hoje. Não podia o magnânimo imaginar os tormentos que aguardavam esta casa nos séculos seguintes. Perseguições, invasões, expulsões, só mesmo a devoção das Clarissas do Lourissal permitiu que hoje se possa afirmar que de todos os conventos da Ordem de Santa Clara, este é o único que se mantém com a família religiosa de origem. Para isso, muitos sacrifícios foram pedidos às irmãs, nomeadamente que comprassem o que era seu. Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada. Irmã Maria de Fátima, a primeira pedra deste convento, deste complexo conventual, foi lançada em 1690. Ora, cerca de 250 anos depois, as suas antecessoras, as irmãs Clarissas do Lourissal, foram obrigadas a comprar este convento para poderem voltar a viver nele. Foi assim? Sim, de facto. Em 1910, no dia 14 de outubro, depois da implantação da República em Portugal, os militares obrigam as irmãs a sair e instalam-se. As irmãs são expulsas em vestes escolares, portanto não podiam levar o seu hábito religioso, e valeu-lhes a generosidade de uma senhora aqui da vila, a dona Luísa Silva, que lhes forneceu algumas roupas que se puderam agasalhar decentemente, vestir decentemente e partirem à procura de um abrigo, de alguém que as acolhesse, onde permaneceram 18 anos. Havia um grupo de 5 irmãs que eram da Figueira da Foz, da zona do Alqueidão, a Mieira, e essas 5 irmãs terão vivido, supomos, em comunidade, clandestinamente,
Seria também uma forma de se apoiarem mutuamente naqueles tempos de tanto sofrimento, vendo-se longe do seu convento que tanto amavam, da vida que tinham optado. E durante esse tempo todo em que as irmãs estiveram exiladas, o que é que acontece ao convento? Este destacamento militar mais tarde sai e dá lugar a um posto a Genieva, que se mantém aqui também muito pouco tempo, porque já em 1915 se falava na venda do imóvel do convento. Depois isso só vai acontecer definitivamente em 1927. Então, durante todo esse tempo, o convento esteve abandonado. Sim. As irmãs não podiam voltar, os militares tinham-se ido embora. Abandonado, e tudo aquilo que havia de maior riqueza era acolhido para os bens nacionais, e o convento fica, digamos, a saque, e quem pode entrar e quer levar alguma coisa, leva. As irmãs mais idosas que temos hoje ainda conheceram aquelas que regressaram. As que regressaram ao convento. Sim. Em 1928. Sim, a 17 de dezembro de 1927. As irmãs são obrigadas a comprarem a esta pública, um bem que sempre lhes pertenceu, o edifício conventual, para poderem regressar. Como é que as irmãs obtiveram dinheiro para adquirir, apesar de tudo, um complexo desta dimensão? A Madre Maria de Nazaré, a grande alma deste feito de ter adquirido aquele edifício tão amado que lhes pertenceu, o convento, era de uma família abastada e conseguiu, com os bens de família, os bens, a sua própria herança, e também, possivelmente, haveria certamente algumas ajudas do povo. É uma história agridoce, porque é uma história que, de alguma forma, encontra muitos congêneres no mesmo período em Portugal, porque é conhecida essa fase ferozmente anticlerical da Primeira República, mas que acaba por ter, neste caso, um desfecho heróico. Na nossa ordem, este é o único com esta faceta, ter de comprar e regressar. A expulsão das irmãs deste convento em 1910 foi, muito provavelmente, o episódio mais violento da história desta comunidade. Mas a verdade é que houve outros. O século XIX foi terrível. Bem, foi terrível para Portugal, não é? Mas em geral. Mas as irmãs sofreram literalmente na pele. As invasões francesas, particularmente a terceira invasão, foi muito violenta aqui nesta zona de Lourissal, Pombal, toda esta zona, e todo o concelho sofreu muito. Foi um momento, se calhar, tão violento quanto o de 1910 e também muito marcado pela ansiedade, porque houve muito tempo em que se tentou negociar a saída das irmãs, a tentativa de sair, como sair, meios para levar as irmãs doentes, portanto estava já iminente a saída, mas não havia como levar as irmãs e tudo isso foi... Portanto, eram os franceses a pressionar o convento e as autoridades eclesiásticas para que as irmãs saíssem, é isso? Sim, mas também da parte inglesa, que estavam também na defesa de Portugal, também viam como um perigo as irmãs continuar aqui. E havia também dessa parte pressão para que o convento não tivesse ninguém. As irmãs saem, conseguem andar um bocadito às escondidas aqui na vila por causa de pessoas amigas, enquanto não conseguiram partir para Lisboa, para onde foi o destino durante alguns anos. Em 1815 já estavam de novo aqui, mas durante esses anos estiveram em Lisboa, no conventinho, que era na altura uma das fundações, aqui de Lourissal, e que estava ativa, que infelizmente foi desativada também a partir da República. Que resiliência! Mas o século XIX reservava-lhes ainda o decreto da extinção das ordens religiosas, em 1834. No caso dos conventos masculinos, os frades são obrigados a sair imediatamente, os bens são nacionalizados, e os conventos femininos, há alguma deferência para com as irmãs que os habitam, deixando que a última irmã faleça e, a partir daí, o convento é nacionalizado.
Aqui no Lourissal, como aconteceu a muitos outros, as candidatas continuam a bater à porta, apesar da austeridade da regra e de vida, continuam a ser acolhidas pelas irmãs e, portanto, as noviças continuam a fazer a sua formação. Aquilo que era proibido também e que as irmãs aí já não avançavam era para a profissão solene. Mas a profissão temporária, noviciado, a profissão temporária faziam. Ao fim de cada ano renovavam a profissão e, portanto, continuavam a ser irmãs de espírito e de vida. Isso é maravilhoso, significa que as irmãs, com astúcia, como não seria de esperar outra coisa, faziam com que nunca morresse a última irmã, porque estavam sempre a entrar irmãs novas, é isto? Discretamente. Sim, é mesmo isso, discretamente, porque com o reconhecimento oficial, não. Aliás, tudo isto foi previsto antes da morte da última. A inteligência ao serviço desta devoção tão grande que é a das Clarissas do Desagravo do Santíssimo Sacramento no Lourissal. Então vamos entrar aqui. Irmã, para quem acabou de ouvir os maus tratos que este convento sofreu nos séculos XIX e inícios do XX, é impressionante o estado impecável em que se encontra hoje. Desde que voltámos de novo a habitar o convento em 1928, as obras começaram e ainda não terminaram. Tentando conservar aquilo que nos foi legado, tentando repor aquilo que foi danificado, procurando entalhadores, procurando conservadores que possam... Sendo que todas as peças que podiam ser levadas, foram levadas. Sim, as peças de maior valor encontram-se hoje nos museus nacionais. É preciso uma grande resiliência face a tantas agruras e continuarem sempre a cultivar a beleza deste lugar. De Maria do Lado, a madre fundadora desta comunidade, também teve as suas dificuldades, os seus contratempos para levar para a frente uma vocação, fundar uma comunidade e que nós ainda hoje nos orgulhamos de manter. Temos a alegria de ter connosco ainda o espaço onde Maria do Lado viveu, nasceu e viveu. Quer dizer com isso que a casa onde a irmã Maria do Lado nasceu ainda é visitável aqui no Lourissal? Sim, quando o convento é construído, a casa onde viveu a Madre Maria do Lado, onde viveram as primeiras irmãs, fica integrada dentro do convento. Podemos ir ver. Ai, vamos! Estamos no espaço da casa original, onde habitava Maria do Lado. Que nasceu, ao que sei, Maria de Brito. Maria de Brito é a filha mais velha do casal António do Rego e Maria de Brito. Ela tem o nome da mãe. A mãe também assim se chamava. Nasce a 24 de junho de 1605. Nasce aqui nesta casa que mais tarde é integrada no edifício conventual. Este espaço fazia parte da casa dos pais. Aqui fazia a sua oração
E quando ela, com 24 anos, começa a ter as suas experiências místicas, é aqui que acontecem, no fundo, a história resume-se a uma profanação do Santíssimo Sacramento. Na noite de 15 para 16 de janeiro de 1630, a Igreja Santa Engrácia em Lisboa é assaltada, os altares são vandalizados, partidas as imagens e pregam as hóstias consagradas em madeira. E nessa mesma noite, algo se passava aqui no Lourissal. Maria de Brito tinha então 24 anos. Todas as noites ela descia aqui a este espaço, vinha do seu quartinho do primeiro andar, descia pela escada e vinha para este espaço fazer oração, depois de fazer os trabalhos domésticos. E naquela noite, muito mais cedo, pelo meio da tarde, ela sente um impulso muito forte para vir fazer oração, hora fora do habitual, e vem e permanece em oração até noite dentro. Pela meia-noite, Cristo aparece-lhe numa visão, a pedir-lhe compaixão. Ela, ao mesmo tempo, ouve barulho, confusão, barulhos de armas, vozearias, insultos, não consegue perceber que confusão é aquela. Sente uma grande dor no coração que se mantém durante 15 dias. E ela, sem saber o que se passava, o que se tinha passado. E só quando ela conta ao confessor aquilo que se passou, o confessor diz-lhe que nessa mesma noite, em Santa Engrácia, tinha havido uma profanação eucarística. Frei Bernardino das Chagas é que, ao perceber que tudo acontece à mesma hora, é feita a relação entre a visão de Cristo e tudo aquilo que acontece, que de facto as hóstias consagradas são pregadas em madeira. Cristo é ofendido na Eucaristia. Daí a expressão desagravo. Sim, a expressão desagravo é uma expressão Que está no nome, está inscrito no nome de origem. De origem, exatamente, sim, desta comunidade religiosa. No fundo, este nome é uma missão. A missão que Maria de Brito assume e que se mantém até os dias de hoje nesta comunidade, desagravar o Santíssimo Sacramento através da adoração perpétua, Laus perene. Permanente. A custódia, o cálice, a hóstia, faz parte integrante do hábito original que depois a Maria de Brito vai criar na comunidade que funda nesta casa. Só não percebi ainda uma coisa, irmã. Porquê é que Maria de Brito de repente passa a ser Maria do Lado? Maria do Lado é o nome com que de facto ela é hoje conhecida e é um nome que ela só assume no fim da sua vida, que é bastante curta. Uma vida que, com 27 anos incompletos, ela cumpriu uma missão que 400 anos depois ainda continua. Ela, no fim da vida, diz ao seu confessor que Cristo já não a quer a seus pés, mas a chama para o seu lado, e aquilo que o confessor responde é, já que não teve nome em religião, chame-se agora Maria do Lado. Nelson de Pedrosa, esta igreja do convento do Lourissal é surpreendente a vários títulos. É verdade. O interior da igreja contrasta bastante com a fachada do edifício e mesmo com o restante, os espaços do convento. Aqui houve uma grande intervenção do rei magnânimo, Dom João V. O barroco está aqui na sua exuberância. Este revestimento azulejar não tinha somente uma função decorativa, tinha também uma função catequética, portanto pretendia transmitir uma mensagem. São 34 painéis que representam a Paixão de Cristo, a vida de São Francisco,
Depois temos a vida de Santa Clara e também da Virgem, portanto já na zona do altar. Já na zona do altar, durante muito tempo houve dúvidas quanto à autoria destes painéis e azulejos, mas recentemente, tanto a publicação do livro do Joaquim Eusébio, como também o próprio José Meco, um expert na matéria azulejar, vieram dissipar dúvidas, porque será atribuída a Valentim de Almeida, já numa época da grande produção de azulejos, e é natural que a tratadística barroca do azulejo esteja aqui tão bem representada. E, efetivamente, é um caso exemplar do horror ao vazio, mas numa grande harmonia entre os azulejos, a pintura e também os mármores. Todo o espaço foi pensado ao pormenor, até porque, embora este convento seja de clausura, a comunidade, este espaço, podia frequentar e era necessário que quem cá viesse, mesmo que não soubesse ler, pudesse olhar para estes painéis e depreender as mensagens que ali eram transmitidas. Todo este espaço é um espaço extremamente teatral nas suas representações e mesmo nos seus azulejos, todas as cenas são delimitadas por elementos arquitetónicos. Já deixou muito claro que, forçosamente, este espaço, o espaço do templo, ao ser frequentado pelo resto da comunidade, que não só as irmãs da Ordem de Santa Clara do convento, pois teria que ser mais rico, está explicado. O que eu não consigo ainda compreender é o interesse régio por aquilo que no início era apenas uma pequena comunidade de senhoras, de irmãs, adoradoras do Santíssimo Sacramento, aqui no Lourissal. Porque é que Dom João V vem investir a sua atenção e o seu dinheiro aqui? É um dado muito curioso. Efetivamente, esta era a comunidade Lourissal, teria cerca de 150 vizinhos, portanto era uma comunidade pequena. Contudo, houve a presença de famílias nobres, como os Castelo Branco, os Almeida e principalmente os Menezes. Menezes são os condes de Ericeira, que mais tarde viriam a ser os marqueses de Lourissal. Madre Maria do Lado cuidou de Fernando Menezes, o segundo conde de Ericeira, e ele era conhecedor das suas profecias. Os condes de Ericeira também eram patronos do António do Rego, pai de Maria do Lado. Portanto, há aqui uma grande proximidade. Ou seja, Maria de Brito, que veio a ser mais tarde Maria do Lado, estava nos radares da nobreza, desde o primeiro momento, é isso? Sim. Eram conhecidos os seus feitos, portanto, os seus milagres, portanto, as suas visões. E Fernando Menezes será um dos grandes impulsionadores da construção, tanto do recolhimento como mais tarde do próprio convento. Será ele que irá persuadir Dom Pedro II a que apoie a edificação do recolhimento e também do convento. E o próprio Fernando Menezes irá dar tributos financeiros para esta comunidade. Mas houve também outra figura que teve um papel importantíssimo, que era o meio-irmão de Maria de Brito. Portanto, falamos de Francisco da Cruz. Francisco da Cruz era filho do segundo casamento de António do Rego, que enviuvou muito cedo. Francisco da Cruz era mestre e confessor do príncipe Dom João e também dos seus infantes irmãos. Dom Pedro II via nele uma pessoa de confiança. Isso fez com que tivesse grande proximidade com o rei e os seus descendentes. Mesmo no seio da comunidade, aqui no Lourissal, Francisco da Cruz teve um papel muito importante na recolha de donativos por parte da comunidade para que aqui pudesse edificar o recolhimento e o convento. Toda a sua herança e das suas irmãs abdicou dela para que aqui pudesse apoiar a construção, que era uma grande ambição da sua irmã, da sua meia-irmã, Madre Maria do Lado. Em 1700, o príncipe Dom João... Futuro Dom João V? Dom João V. Teve uma grande enfermidade, ficou bastante doente. E Francisco da Cruz terá ido buscar terras da sepultura de Maria de Brito, Madre Maria do Lado, e também lhe terá dado a beijar um crucifixo que pertencia a Maria de Brito, Madre Maria do Lado. E, milagrosamente, a saúde do futuro rei Dom João V ficou totalmente restabelecida. Perante isto, Dom João assumiu automaticamente que queria ser um grande mecenas do convento. Portanto, o esplendor desta igreja deve-se a Dom João V.
Estes altares são, de facto, uma obra fantástica de Carlos Mardel na sua concepção arquitetónica e a nível de escultura de António Bellini de Pádua. Eles têm uma característica muito singular, que é todo o seu cromatismo deriva não de uma pintura, mas sim da composição de vários mármores. Portanto, é uma composição de vários mármores, desde preto, cor-de-rosa, branco e amarelo, que lhe dão este aspecto pictórico bastante harmonioso. E de salientar aqui um pormenor muito engraçado, que esta igreja representa muito bem, que é o seu primeiro traço, o primeiro risco do arquiteto régio João Antunes, que é aqui as duas capelas laterais estarem então neste canto recortado, que é uma característica muito comum da arquitetura de João Antunes. Mas a peça mais espetacular, e a expressão é esta, é evidentemente a Capela Mor. Durante séculos, as clarissas do desagravo do Santíssimo Sacramento do Lourissal só podiam participar da Eucaristia do coro alto, não podiam descer. Hoje, como é que se passam as coisas, irmã? Com o Concílio Vaticano II, alguma abertura, alguma atualização das normas da clausura. Atualmente, participamos da Santa Missa junto ao altar, na parte lateral do presbitério. Continuam não visíveis para os laicos. No fundo, continuamos a observar a clausura, temos aquele espaço que é reservado para o nosso uso, para a nossa participação na Eucaristia, mas não já tão longe das pessoas. O que é que conservam ainda da regra tão estrita do desagravo, que no fundo data do tempo da fundadora desta comunidade? Mantemos a insígnia própria desde o início, desde a origem. O cálice e hóstia é o símbolo da adoração, essa adoração que está muito presente no nosso dia-a-dia, e este espírito de reparação e desagravo, nessa missão que Jesus deu um dia à Amada Maria Lado, quando disse: tu e as tuas filhas hão de ser reparadoras. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros Visita Guiada.